O último componente da culpabilidade que nos resta abordar é a exigibilidade de conduta diversa. Ou seja, uma análise, no caso concreto, se o agente, naquela circunstância, poderia ou não efetivamente agir de tal maneira a evitar a prática do fato típico e ilícito. Aqui nós vamos socorrer de um conceito-chave do direito penal, que é o conceito de homem médio. Muito embora esse conceito, na sua abstração típica da dogmática penal, possa efetivamente encontrar grande dificuldade na hora de se confirmar na prática. Afinal de contas, qual é a régua que mede a mediocridade ou a mediana dos homens e das mulheres, né? Efetivamente um conceito muito complicado, mas é um conceito ainda assim amplamente utilizado no direito penal. Aqui, nós temos que considerar, no caso concreto, se mesmo diante da consciência de que o fato era ilícito, e mesmo diante da imputabilidade, o agente naquela situação poderia-se, do ponto de vista da mediocridade das pessoas, essa é a palavra, né? Dentro da mediocridade das pessoas, dentro da sua mediana, pudesse efetivamente ser exigível dele que agisse de outra maneira. Nós temos uma causa legal de exclusão desse último aspecto da culpabilidade, que é dado pelo artigo 22, ou seja, a exigibilidade de conduta diversa, ela normalmente aparece da forma mais clássica como tese defensiva, na forma da coação irresistível e da obediência hierárquica, dada pelo artigo 22. O que diz o artigo 22 do Código Penal? Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então imagine vocês uma pessoa que pratique um fato típico e ilícito sob a coação, sob a ameaça de uma arma de fogo. Imagine você, por exemplo, que uma pessoa seja obrigada a praticar estupro, quando outra pessoa aponta uma arma na sua cabeça, dizendo que se ele não praticar algum tipo de ato sexual com a vítima, é ele quem vai morrer. E efetivamente, nessa circunstância, a pessoa se presta à vontade do seu coator e pratica aquele fato típico e ilícito, conhecido como estupro. Nesse caso, o agente não tinha, ou se tinha condição de se opor a essa coação, poderia pagar com a própria vida. E nesse caso, nós teríamos que considerar a exigibilidade da conduta diversa do agente desse aspecto. Será que seria exigível de um homem médio o heroísmo de deixar-se morrer ou deixar-se matar, efetivamente, em troca de não praticar um fato típico e ilícito? Imaginem vocês, por exemplo, o gerente de banco forçado a cooperar com uma quadrilha de assaltantes de carro forte, sendo obrigado a passar o itinerário dos carros fortes, os horários de troca de segurança, informações de segurança do banco onde trabalha, sob pena de ver seu filho sequestrado, morto no cárcere privado. Nesse caso, nós temos que o agente acaba por atuar efetivamente em um sentido típico e ilícito, mas não poderíamos considerar que medianamente alguém devesse agir de outra forma, senão colaborar com o coator sob pena de ter a própria prole, o próprio filho morto por esses coatores. Ou ainda, imagine um militar que se vê forçado a conduzir um comboio com uma carga secreta e o sigilo da carga é dado por seus oficiais e, na verdade, essa carga pudesse conter, por exemplo, armas ilícitas ou drogas ilícitas. E, efetivamente, esse agente, não tendo conhecimento da ilicitude daquela ordem, não era manifestamente legal fazer a condução de uma carga secreta, né? Efetivamente pudesse ali ser responsabilizado por isso. Nesse caso, o agente não poderia ser responsabilizado porque ele estava agindo sobre a estrita obediência de ordem hierárquica, não conhecendo o caráter ilícito daquela ordem. Porque efetivamente é um brocado do exército e das forças militares que ordem absurda não se cumpre, ordem ilícita não se cumpre. Porém, efetivamente, nesses casos, esses agentes estariam ambos amparados pelo pela coação irresistível ou pela obediência hierárquica, causa de exclusão da exigibilidade de conduta diversa. E aí, nesse caso, nós teríamos a ausência de culpabilidade do agente, embora praticando fato típico e ilícito. Temos que considerar ainda que dentro daquela regra que segue todos os elementos da culpabilidade, nesse caso a gente poderia fazer jus a uma redução de pena nos termos do artigo 65 do Código Penal, como nós já observamos, dado o caso concreto, dadas as circunstâncias materiais do fato e dadas as argumentações da acusação e da defesa.
Há que se falar ainda em uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, perdão, uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, a saber, a inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, aquelas situações genericamente dadas em que o agente não pudesse efetivamente se escusar de cumprir a ordem. Vamos supor, por exemplo, que embora não haja uma coação, não haja uma ameaça, imaginem a situação de policiais dentro de um posto de um PP em que efetivamente existe a troca de tiro por duas facções rivais e que poderiam culminar com a sua morte porque eles estão em inferioridade numérica e numa situação absolutamente desfavorável. Eles não poderiam alegar, muito provavelmente, o estado de necessidade porque teriam o dever legal de enfrentar o perigo. Mas, por outro lado, seria exigível que eles sacrificassem a própria vida para conter um confronto entre duas facções criminosas com um grande número de componentes em cada um dos lados, com alto poderio bélico, estando em desvantagem numérica em uma situação de inferioridade tática? Me parece que não, e aí seria o caso de invocar em sua defesa a causa de exclusão da culpabilidade, a saber, essa causa supralegal que parte da doutrina tem considerado ser a inexigibilidade de conduta diversa.